prova, tá? Semana de prova na semana que vem. Então, terça-feira a gente não tem aula, a gente tem a prova, tá? Uma coisa importante, depois também avisem aos colegas de vocês, né? A prova vai estar liberada às 8 horas da manhã. E o encerramento dela é às 23h59. No entanto, a gente não pode deixar para enviar aí, faltando 10 minutos para encerrar o prazo, né? A gente tem problemas com relação à internet. E se caso acontecer algum problema desse, se deixar de última hora para resolver, não tem o que fazer, porque a prova de vocês é um questionário automático, certo? Então, quando configura, não tem como mais voltar atrás, né? E aí, o próprio sistema não libera mais para mim aceitar a prova depois. Então, é importante que vocês enviem a prova antes do horário final. Então, não deixa para enviar às 23 horas. Vai que tem problema, vai que não tem internet em casa. Se a gente se organiza e faz antes, é provável da gente conseguir não ter em casa, buscar outro lugar para fazer e conseguir finalizar a atividade, tá? Então, tenham cuidado com relação a isso para todas as provas de vocês, certo? Outra coisa, nossa prova vai ser objetiva, tá? Então, são todos os conteúdos que nós trabalhamos, contando com o de hoje, eles vão estar na prova de vocês. É uma prova objetiva, com alternativas de marcar, tá? É importante que vocês confiram direitinho se vocês marcaram as questões, para as questões não irem em branco, para não serem enviadas questões em branco. Então, confiram antes de enviar se vocês realmente marcaram a questão, a alternativa é aquela mesmo. Então, verifica se de fato vocês marcaram a alternativa correta, porque depois que vocês concluírem o envio, não tem como mais fazer de novo, tá? Então, é uma única tentativa. Concluí, finalizei, cliquei lá em enviar tudo, já não tem como mais fazer de novo. E outra coisa também muito importante é clicar em enviar tudo, finalizar a tarefa e clicar depois em enviar tudo, porque senão o questionário não vem para mim. E aí passa o tempo disponível da atividade ser entregue e aí não tem como mais eu corrigir a atividade de vocês, tá? Então, confiram se vocês enviaram, confiram se marcaram as questões e não deixa para fazer na última hora, tá bom? Alguma dúvida, gente, com relação à nossa prova? Tudo certo? Não, tudo certo. Ok. Bom, gente, então, hoje é o nosso último assunto da nossa unidade 1. É um assunto muito interessante, tá? Leiam depois esse artigo, tá lá no material de vocês. Tem falas, né, de participantes, é uma pesquisa, então, é uma pesquisa que foi feita com familiares, com pacientes, tá? Na aula passada, a gente falou de relação terapêutica. Nós falamos de uma relação entre um paciente e o seu terapeuta, né? Agora, nós vamos dar continuidade a essas relações, falando agora quando há um silêncio, né? Quando que o silêncio quer dizer alguma coisa, quando o silêncio também deve ser analisado e quais são as consequências desse não falar. Nesse trabalho não envolve só os terapeutas enquanto psicólogos, mas também qualquer profissional da saúde, incluindo vocês também, que podem encontrar com muita frequência, né, essas demandas. Quando a família evita de contar ou de trazer notícias, né, importantes para aquele paciente, por que que faz isso, como que os profissionais da saúde acabam sendo envolvidos nessa situação, como se sentem com relação a isso. A gente está vivendo uma pandemia, né? E comunicar está sendo algo difícil, né, gente? Nenhum profissional quer ser o portador de uma notícia ruim, né? Tem um efeito muito significativo para o profissional não dar uma notícia esperada, não dar uma notícia de um prognóstico que evoluiu bem, mas
não deixa de ser importante também comunicar ao seu paciente, aquele familiar, que também as coisas não estão indo bem, que teve uma situação que agravou, porque eles precisam saber também qual será a melhor conduta que eles vão ter com relação, né, a essa nova informação. Então, muitos profissionais ficam apreensivos, né, de comunicar, muitos familiares pedem, inclusive, para que os profissionais não falem, né, mas eticamente isso não é permitido na nossa profissão, né, enquanto profissionais da saúde. Nós temos um comprometimento de informar o nosso paciente, desde que aquilo seja importante para a própria conduta dele, para ele poder lidar com aquele próprio adoecimento. Ele precisa saber o que de fato está acontecendo. Mas como uma estratégia da família, muitas vezes, de poupar, né, aquele paciente, eles pedem para que os profissionais façam o que nós chamamos de o pacto do silêncio ou a conspiração do silêncio. E aí esse texto foi investigar justamente isso, né? Situações em que isso aconteceu, o que trouxe de repercussão dessas situações, como os profissionais se sentiram com relação a isso, e dizer que esse silêncio também diz muita coisa, né? Esse silêncio também traz muito barulho. E isso é importante para, enquanto psicólogos e psicólogas, nós podemos verificar como que nós podemos intermediar essas relações, né? Facilitar a relação entre os profissionais da saúde, que engloba nós todos, com também os pacientes e os familiares. Então, o trabalho terapêutico do psicólogo, e aqui eu já falo em nível de atenção terciária que vocês trabalharam nos seminários de vocês, e secundário também, né? É trabalhar essa mediação da hospitalização, da internação, né? Que acontece principalmente, que ocorre esse processo de hospitalização e internação no terciário, né? Na UPA a gente tem os atendimentos que acontecem também, mas esse fator de hospitalização é um fator de atenção terciária, né? Que compete aos hospitais. Então, gente, o texto começa assim, dizendo que o processo de adoecimento, ele acontece de diversas formas, né? E envolve diversos fatores. Então, lembram-se que eu falei para vocês de uma abordagem da psicologia que fala sistema, né? É muito comum no hospital a gente trabalhar esse sistema. Entender que o adoecimento não é só do indivíduo, mas também da própria família, porque a própria família também fica adoecida, né? A própria família também tem, cada indivíduo daquela família tem a sua percepção sobre aquela doença, tem o seu sentimento com relação àquela doença, né? Tem a sua forma de condução. Então, a gente precisa trabalhar muito aqui a família, né? Também compreendendo que ela também faz parte desse processo de adoecimento e que ela vai influenciar na dinâmica de como aquele paciente, né, vai lidar com esse adoecimento também. Então, aqui o psicólogo tem essa grande tarefa, que é compreender a dinâmica de cada integrante daquela família e ainda mais também compreender toda aquela equipe de saúde que vai estar ali junto, né, buscando promover saúde para aquele paciente e para aquela família também. E aí o texto traz também, assim, o não falar, né, o que ele faz, né, o que ele ocasiona, né, o não falar. Então, ele diz assim, vai enfraquecer os laços, né, vai dificultar aqui a comunicação, vai dificultar também o estar presente, o estar compartilhando aquela vivência, aquela dor, aquele sofrimento, vai dificultar também pensar em estratégias juntos de deixar aquele sofrimento um pouco menos atenuante. Então, é aquele familiar que muitas vezes pega toda a carga para si e deixa os outros não tão a par da situação, por julgar que não vão dar conta ou porque vão sofrer demais, mas acaba promovendo seu próprio adoecimento pela própria sobrecarga emocional, que é dar conta de tudo sozinho, né? Então, aqui, enfraquece esses laços, né? Causa isolamento também, quando mesmo está demonstrando uma possível fragilidade psíquica, então
a pessoa que tem essa sobrecarga, né, vai ficar muito mais fragilizada, muito mais vulnerável, e a pessoa que está em processo de adoecimento também, não sabendo das informações, né, vai se sentir muito mais sozinha, né, sem saber o que de fato está acontecendo. E isso pode passar, inclusive, indiferença, hostilidade, e dizer que realmente algo de ruim está acontecendo, afinal, ninguém conversa comigo sobre isso, né? Então, o não falar é tão angustiante quanto saber uma notícia que não é esperada. E talvez pior, porque a gente pode imaginar, inclusive, que a situação está bem pior do que de fato está, né? Então, o silêncio velado, ele é um faz de conta que denuncia que, de fato, algo não está certo, né? Denuncia que a realidade não se faz compreensível ou não pode ser suportável. Isso gera muito estresse para o paciente, ansiedade, né? A gente está num contexto pandêmico, muitas pessoas, né, estão sendo entubadas e os profissionais estão tendo a conduta de conversar, né, com os pacientes. Então, mesmo que eles estão entubados, eles estão ali em coma induzido, mas os psicólogos vão lá, né, eles conversam, eles falam, né, olha, você precisa, né, resistir, você está com o pulmão comprometido, mas, né, você está reagindo, sua família está aqui te apoiando, está, né, ao seu lado. Então, é importante, imagina ali, não por você estar em coma induzido, você fica ouvindo todos os barulhos, o que acontece, e ninguém vai lá e te fala nada, né? É tão angustiante e gera tão ansiedade, né? Quanto muitas vezes ouvir um prognóstico que não é o esperado, mas pelo menos você sabe o que está acontecendo e que as pessoas estão tomando todas as medidas possíveis para que você possa melhorar, né? Ter um diagnóstico melhor. Então, isso é fundamental porque o paciente ele vai se sentir amparado, ele vai se sentir importante, ele vai se sentir respeitado, acolhido, ele vai se sentir como um ator social, ele vai se sentir como um protagonista desse processo de adoecimento que ele está vivenciando, importante. Ele não vai se sentir mais um coadjuvante, né? Uma pessoa, um figurante, alguém que não sabe do que está acontecendo consigo mesmo. Outras pessoas que conduzem e não se importam em falar, em dar uma autonomia, em deixar ele a par da situação, né? Isso gera, assim, um processo de ansiedade, de estresse muito grande e, consequentemente, uma baixa na imunidade do paciente. Então, colegas, né, têm me relatado que tem feito nos hospitais lá em Goiânia, que eu trabalhei lá no Hospital das Clínicas, tenho colegas que ainda trabalham lá e, né, uma das práticas que eles têm feito antes do processo de intubação, eles fazem chamada de vídeo do paciente com os familiares, né, faz uma preparação com a família também para falar, né, para dar uma motivação para o paciente, afinal, é uma doença que, infelizmente, dificulta esse acompanhamento familiar, né, pela questão do contágio, os pacientes não têm um acompanhante como outras doenças, né, e tem estudos que falam que o fortalecimento familiar é muito importante para a imunidade do paciente, para que ele tenha um melhor prognóstico. Então, a gente está buscando adaptar essas situações para que esse acolhimento ainda possa existir. Talvez não vai ser igual, né? Como de fato, o calor humano, o toque, mas o estar ali tem que acontecer de alguma forma, certo? E aí eles têm feito essas chamadas de vídeo antes do processo de intubação, uma preparação também com a família para fazer essa chamada, todos os dias, né? E a tecnologia está nos ajudando com relação a isso, né? Todos os dias os psicólogos e psicólogas do hospital, eles têm os números dos familiares e pedem para que gravem um áudio, um áudio depois do processo de intubação, né?
gravem um áudio falando, né, coisas de motivação para os pacientes em 1 minuto. Pessoas são escolhidas todos os dias para que eles possam, né, colocar o áudio para que o paciente possa ouvir ali a voz do seu familiar e dar a motivação, né, para que ele esteja ali e possa passar por aquilo da melhor forma possível, né? Então, isso tem sido muito importante. Então, a gente vê o quão falar é importante, né? E, muitas vezes, o falar, né, ele fica muito mais difícil, como a gente já falou, em questões com relação a dizer que um prognóstico não vai muito bem, ou até mesmo abordar, né, com a família, e aí eu falo casos de terminalidade, né, de uma preparação para a família, de um provável prognóstico que não, né, não é o esperado, que pode vir a ter um falecimento. Então, não é fácil para os profissionais da saúde fazer esse tipo de comunicação. Existe um protocolo para isso, depois, na segunda unidade, vai ser o nosso primeiro texto, o protocolo Spikes, né? Como dar notícias para os pacientes e familiares da melhor forma possível e principalmente quando se trata de notícias não esperadas, notícias ruins, como, por exemplo, a morte ou o falecimento de um ente querido, né? Então, não é fácil, os profissionais, eles ficam também muito abalados ao dar essas notícias, não é fácil, imaginem vocês estarem expostos, né, todo dia sobre essas condições, né? A gente tem aqui os profissionais da saúde estão passando por uma grande síndrome de burnout associado com depressão e fora as questões de esgotamento físico e mental da própria burnout, né, gente? Não é fácil lidar todos os dias com o sofrimento humano, com a vulnerabilidade humana, com a possível morte de um paciente que você também se apega. Lembram-se lá que a gente falou na nossa aula passada do processo de contratransferência, né? Quando nós nos identificamos enquanto profissionais com a figura do nosso paciente, é muito importante esse processo de identificação, porque nós vamos estar mais motivados a trabalhar, a fazer o nosso melhor. No entanto, quando esse processo, né, se dá pelo reconhecimento de que eu visualizo aquele paciente como se fosse alguém da minha família, de fato, né, gera uma angústia, um sofrimento muito grande para aquele profissional. Muitas vezes ele tem que direcionar o seu trabalho para um outro profissional, porque acaba, às vezes, atrapalhando a sua condução, né? É importante a gente mostrar esse processo de identificação, sendo empático, sendo acolhedor, né? Não vai ser indiferente com a dor, com o sofrimento do paciente, pode até chorar, né? Ficar sensibilizado, mas quando a pessoa, por exemplo, desaba, né? Na frente do paciente, mostra essa instabilidade emocional, isso desestrutura também o paciente, porque você, enquanto profissional da saúde, é uma figura que ele se espelha, é uma figura que tem uma representatividade, é uma figura que é vista como, olha só, né? Ele de fato tem um bom posicionamento de como que está a minha situação. Então, se você se desestrutura ali, você passa uma desesperança muito grande também para o paciente. A gente não vai dar esperanças também que, né, não tem uma previsibilidade de ser da forma como a gente está trazendo na nossa fala. A gente não pode dar falsas esperanças, mas também a gente não pode desestruturar e tirar qualquer possibilidade de melhora ou levantar ao nosso paciente algo dentro daquela situação, né, que seja favorável também para ele, mas tudo dentro da realidade, né? Nada fantasiado, nada inventado, para não gerar frustração no paciente e depois uma culpabilização também para o profissional. Você não disse que eu ia ficar 100% bom? Você não disse que eu ia me curar, né? Então, a gente não pode trabalhar com inverdade, sempre com a verdade, buscando algo favorável dentro daquela situação para dar o acolhimento para o paciente. Mas quando a gente se apega num processo de contratransferência, né, que vai além do que é esperado, é muito
é muito provável que a gente vá se desestabilizar. Isso não é bom nem para nós e nem para o nosso paciente, né? Então, gente, é muito importante que haja esse processo de contratransferência, né? Que o paciente possa ver em nós uma figura acolhedora, uma figura importante para dar as notícias, mas não é fácil também dizer, por exemplo, que o prognóstico não é bom, né? Para a família se preparar, não é fácil. E a gente tem um protocolo, depois a gente vai ver um pouco sobre como melhor falar sobre isso, tá? Porque em algum momento da vida de vocês na profissão, vocês vão lidar com essas situações, né? E um protocolo ajuda, né? Não é uma receita de bolo, mas ajuda a gente no nosso comportamento a melhor se direcionar com relação a isso. Então, Neme, ele diz também, o não saber pode ser mais angustiante e assustador, né? E remete ao próprio paciente ou familiar que não está sabendo do que está acontecendo, uma falta de controle, né? Do seu corpo, da sua vida. Ele deixa de se sentir importante, principalmente se for o paciente, porque ele já está vulnerável, ele já está hospitalizado, né? Ele já está ali perdendo a sua identidade, né? No processo de despersonalização, né? Ele não está mais sendo o professor, o atleta, né? O músico. Ele não está sendo mais dentro da rotina que ele fazia parte da vida dele. Ele está ali internado, então ele está sendo o paciente, né? E aí a gente até fala assim, tratar os pacientes pelo nome é muito mais acolhedor, né? Do que ao longo do nosso trabalho fica comum a gente falar o paciente 13, o paciente 2304, né? Isso favorece um processo de despersonalização do nosso paciente. Então, ele se sente muito mais acolhido quando eu falo senhor João, seu Antônio, senhora Maria. Então, isso passa uma proximidade, um acolhimento, né, que é necessário na nossa prática enquanto profissionais da saúde, tá? Então, é muito importante esse acolhimento, é muito importante essa comunicação para que ele sinta que, mesmo que esteja ali, né, no processo de despersonalização, um processo em que ele não tá mais dentro da rotina que ele estava acostumado, que ainda assim, nesse processo, ele pode ter uma certa autonomia, ele pode ser consultado sobre o que ele acha que é melhor, né, ter algumas escolhas, né, saber do que está acontecendo com o seu próprio corpo, né? Isso é se sentir importante. Quando a gente tira isso do nosso paciente, a gente perde muito até no próprio prognóstico de melhora, né? Então, como lutar contra uma doença se ela não existe? Ou seja, se eu não sei nem o que está acontecendo, né? Nem sei que ela existe, não sei como que eu preciso agir com relação a ela, quais são os comportamentos que eu devo seguir agora, quais são as mudanças que vai acontecer na minha vida, que comidas que eu vou deixar de ter que comer, por exemplo, né? Que mudanças na minha dieta eu vou ter que fazer, vou ter que incluir agora exercícios físicos, não vou poder fazer certos exercícios físicos. Então, isso é importante. Se eu não sei da existência dessa doença, se não me é comunicado como eu devo agir com relação a ela, para me poupar, né? Eu também não vou lidar com ela, porque não vai ser me imposto, né, que eu precise lidar com ela. Então, pacientes em período de internação, tratamento, apresentam diversas dúvidas, medos, inseguranças com relação ao seu processo de hospitalização, de internação. E quando há um silêncio, né, é um ruído. Quando entra aqueles profissionais da saúde, né, não falam nada, sai, pergunta da família, aí a família evita de ir também, né? Porque não quer falar e muitos já evitam de ir nas visitas. Aquele paciente vai desconfiando, né? Por que fulano de tal não veio me visitar? Por que fulano não tá vindo aqui? Porque quando eu toco, por que eu tô aqui? Ou por que eu ainda estou aqui? Eles mudam de assunto, né? Por que quando o profissional da saúde começa a falar alguma coisa, a minha mãe, ou meu pai, ou meu tio, né,
fica hostil com ele, fica agressivo ou corta ele, né? Então, isso é um ruído, isso quer dizer que algo ali está acontecendo e que não está sendo passado para esse paciente. Ele vai perguntar, né, com ele mesmo por quê. Por que que eles estão evitando de me passar essas informações? E mesmo no contexto COVID, isso também acontece. Imagina, todos os pacientes recebem áudios, mensagens. Por que que aquele paciente, aquela familiar não quis mandar, né? Então, isso também é uma forma que a gente consegue visualizar no contexto que a gente está vivendo também. Então, a realidade, algumas vezes, se mostra de fato mais dura, né? Nas notícias que a gente recebe, mas muito mais duro é não saber o que está acontecendo, né? Então, a informação omitida, né, adiada também, e aí a gente tem algumas falas no texto de alguns participantes, né, aqui, que até para minimizar a dor e o efeito do diagnóstico com relação ao câncer, não falavam com o paciente, o familiar não falava com o paciente a palavra câncer. Então, falava assim, né? Passava assim, junto com os profissionais da saúde, né? Olha só, agora eu tenho uma esperança de ficar bom e voltar a ter uma vida normal, porque, pelo que o médico disse, é só uma bola de carne que está me atrapalhando. Da mesma forma, a família partiu do pressuposto da bola de carne e manteve o seu discurso. Só que, né, qual é o problema dessa substituição? Também não vai afetar nas condutas que eu preciso ter, considerando que é um câncer, né? Então, é só uma bola de carne, e aí a gente precisa analisar e investigar, vai afetar na minha condução de reconhecer que é importante um tratamento muito pontual, uma conduta comportamental, né? Um comportamento muito seguido à risca para certas coisas, limitações e restrições em certos alimentos, por exemplo, estar ali para fazer quimioterapia, né? Saber dos efeitos da quimioterapia. Então, esse não falar pode trazer problemas no sentido da pessoa não considerar que precisa investir com seriedade no seu tratamento, né? Tranquilo, gente, até aqui? Caso tenham dúvidas, vocês podem falar, certo? Tranquilo, professor. Então, gente, na psicologia, né, depois aí recomendo para vocês, quem se interessar por essa temática, né, ler a Kübler-Ross é muito importante. Ela fala sobre as fases do luto, ela fala sobre a comunicação no luto. Então, ela tem livros muito bons, tá? Depois vocês coloquem no Google que vocês vão ver vários livros dela que falam sobre o luto, sobre a terminalidade, as fases do luto, né? Então, ela foi uma das pioneiras na psicologia a estudar o luto, né? A Kübler-Ross, tá aqui no slide o nome dela, né? E ela nos fala o seguinte: quanto mais o médico puder falar com franqueza com seus pacientes sobre o diagnóstico e demonstrar disponível para estar com ele nesse período, maior será o vínculo, né? Maior será o processo eficaz de transferência e contra-transferência, ou seja, de uma aliança terapêutica saudável, né? Maior vai ser o engajamento do paciente no tratamento e também maior será aqui, como eu posso dizer, a colaboração do próprio paciente no seu processo com o médico ou com outros profissionais. Ela utiliza a palavra médico, mas isso se estende a qualquer profissional da saúde que estabelece um vínculo com seu paciente, buscando um processo de melhora, de saúde, né? Lembrando que saúde não é ausência de doença, mesmo com uma doença, mas como se sentir mais
saudável, ter qualidade de vida, mesmo com um processo de adoecimento que pode até ser crônico e te acompanhar o resto da vida, mas como estar bem mesmo convivendo com uma doença, tá? Então, ela fala com relação da importância da franqueza, né? Isso passa confiança, o paciente credibiliza confiança na figura do profissional da saúde, né? Que não esconde as informações que são necessárias, mas que também, além de trabalhar a franqueza, vai falar na sua fala, olha, né? Você precisa cuidar disso e disso, o seu quadro apresenta isso, a gente vai investir nisso, mas eu estou aqui para o que você precisar. É isso que o paciente quer ouvir e ele vai se sentir acolhido nessa fala, né? Você vai estar ali dando o seu melhor, o seu máximo, e sempre vai estar ali para o que ele precisar, né? Para deixar ele mais confortável possível, né? Independentemente de qualquer coisa. Então, isso vai promover uma aliança terapêutica, um engajamento melhor do paciente, porque quando ele gosta mais também do seu médico, do seu profissional da saúde, muito mais interessante em saber, muito mais interessado em saber, ele vai estar de perguntar, ele vai ter mais segurança para perguntar. Muitos pacientes não perguntam porque tem medo do profissional da saúde também, sabiam disso? Muitas vezes tem medo, acha que vai dar uma resposta, ou acha que não formulou uma pergunta bem formulada, ou acha que o profissional vai achar que ele é burro, que ela é burra, né? Então, é importante que haja essa aliança, né? Essa aliança terapêutica, para que haja um engajamento também melhor do paciente. Outra coisa, há um artifício utilizado que é contar a história que se deseja, né? Tem isso que a gente vê muito, principalmente com relação à família, mas também muitas vezes acontece com os profissionais da saúde, que não querem tirar a esperança do paciente, né? É difícil, né, gente? Mas querem trazer uma parte que seja suportável, omitindo algumas informações, porque acreditam que vai ser muito doloroso, e de fato vai ser, né? Pode ser muito doloroso, a gente não vai dizer que não, mas pode ser que saber sobre aquilo é importante que ele saiba. Então, a gente não omite algo pensando na dor que pode ocasionar. A gente pensa no quão é importante para aquele paciente que ele saiba aquela informação. E o quão isso pode influenciar na conduta dele, né? Porque se eu não sei que existe tal coisa, como é que eu vou me comportar e agir dentro do esperado para lidar com tal coisa, com tal adoecimento? Então, mesmo que haja todo um processo de dor, a gente não fica feliz com isso, o profissional sofre também, mas omitir também não é falar, né? Então, é importante não só contar a história que se deseja ou achar que supor que o paciente não vai suportar. Talvez, será que a gente não está partindo da nossa própria percepção, do que a gente acha que aquele paciente não vai suportar? Será que é de fato que ele não suportaria? Ou é, na verdade, uma vulnerabilidade nossa em achar que ele não vai suportar? A gente vê isso aqui em algumas falas nos próximos slides com relação a isso. Aí nós temos aqui a fala da participante 6. Olha só. Eu não entendo o que eles querem com isso. Eu tenho dor. Eu não vou para casa e dizem que eu estou bem. Eles ficam tristes quando eu não estou bem. Por isso eu disfarço a minha dor e a minha preocupação. Nem falar com o médico junto de mim eles falam. Daí que eu me pergunto, será que eu estou realmente melhorando? Mas toda vez que eu falo com eles, eles mudam de assunto, né? Então, olha só aqui a fala de uma participante dessa pesquisa que estava internada. Então, foi escondido dela todo o processo de prognóstico que ela tinha, mas ela sabia que algo estava acontecendo com ela. Por quê? O corpo manifestava, ela sentia dores, né?
se ela estava bem, se eles diziam que ela estava bem, por que que ela então não tinha alta? Por que que ela não ia para casa, né? E por que que algumas vezes os familiares, ao conversar com os profissionais da saúde, ficavam tristes? E ela, sabendo de tudo isso, também tentava poupar a família, né? Disfarçando a dor que ela estava sentindo e a preocupação de não saber de fato o que estava acontecendo. Então, olha só como omitir certas partes por achar que o outro não pode suportar, não quer dizer que de fato a gente esteja escondendo o que está acontecendo. O que a gente está fazendo é distanciando os laços, porque se ambos conversassem sobre isso, ambos poderiam melhor se acolher, né? E fortalecer enquanto família, unidos, conversando sobre isso. Tanto a paciente para se sentir ancorada, para dizer o que estava sentindo, e sem precisar disfarçar, né, essa dor e essa preocupação, podendo tirar todas as suas dúvidas com relação à sua preocupação, como também a família não precisava estar disfarçando, né, por que ela não ia para casa, né, e ficar dizendo que ela estava melhorando e mudando de assunto. Então, esse não falar também fala que algo não está saindo dentro do que era previsto. Então, uma conspiração do silêncio que não teve tempo de ser modificada, pois cerca de um dia depois a paciente veio a óbito. Então, olha só, né? Ela estava sentindo dores, ela disfarçava a preocupação dela, mas ela veio a falecer e veio a falecer sem saber de fato o que ela tinha, sem poder a família se despedir, sem poder a família conversar com ela, coisas que eram importantes, sem ela também poder fazer isso, né? Nessa realidade de Covid, a gente está vendo muito isso acontecer, né, gente? E a nossa grande preocupação é com o luto dessas famílias, né? Porque é muito importante a gente elaborar o nosso luto. E o que é elaborar o nosso luto? Elaborar quer dizer é um processo, né? Todo processo ele é elaborado. E quando é elaborado, ele tem uma finalização. Mas quando não se permite vivenciar esse luto, o falar que você gostaria de falar, o chorar, né? O despedir-se, aquele ritual que nós somos acostumados a fazer, não acontece de alguma forma, isso pode ter grandes requisitos, né, para a pessoa posteriormente, que pode nunca encerrar o seu luto, né, ficar vivenciando o luto ou não querer falar sobre o assunto, né, ou fugir, né, uma fuga interminável aí com relação a esse processo de finitude, de terminalidade. E isso pode ter repercussões depois, né, que vão dificultar processos de perda dessa pessoa, até também de engajar ou até de vir a ter uma depressão por conta de um luto que não foi elaborado, que não foi finalizado. E depois disso que aconteceu com essa participante, a filha disse: ela morreu sem saber o que realmente tinha. Eu me sinto culpada agora. E aí, uma fala do próprio texto diz assim: a paciente sabia, a filha sabia, e a morte foi solitária, assim como a relação que se desfragmentou no momento em que cada uma fez o que achava melhor, né? Sofrer sozinha, vivenciar esse processo sozinha. Então, com o Covid, a gente sabe que prejudicou muitas relações, né? E a elaboração de lutos de famílias que perderam seus entes queridos, mas como uma forma, talvez a gente precisa, com certeza a gente precisa melhorar, né? Essa forma, a gente ainda não sabe muito bem como, mas os profissionais também estão tentando, né? Fazer isso. É pelas mídias, é pelas tecnologias, né? É o falar. Então, tem um processo de chamada de vídeo com os pacientes quando eles entram em processo de intubação,
A gente sabe que o processo de intubação é um procedimento difícil, né? Necessário, que salva vidas, mas é difícil. A gente sabe que tem aspectos que, né, que facilitam mais processos de infecção, de inflamação, mas é a única via necessária, né, que vai permitir com que aquela pessoa tenha o oxigênio necessário para manter a vida. Então, é uma forma de salvar vidas, mas a gente sabe que também tem todo um processo, né, que é invasivo. Vocês também sabem muito bem disso aí nas aulas que vocês já tiveram, né, de fisiologia, vocês sabem como que é, né? Então, é um processo difícil e, por conta disso, para tanto motivar o paciente, como também, imagina, se o paciente entra num processo de intubação, fica em coma induzido e vem a falecer, aquele familiar não teve uma última conversa, né? Não pôde se despedir ou falar algo importante, então é falado para esses pacientes, esses familiares, o seguinte: fale coisas importantes, fale coisas que você gostaria de falar para ele, né? De dizer que ama, dizer que é importante, pedir desculpas ou perdão por algo e, por último, motivar e fortalecer o seu familiar, de que você está ali com ele mesmo que não esteja presente, que você vai estar sempre perguntando, que os profissionais estão sendo dedicados para fazer o melhor possível, que ele vai conseguir né, ter a sua melhora, que é preciso motivar o paciente, falar essas coisas, mas também motivar, porque a gente não sabe, né, pela imprevisibilidade do contexto, o que vai ser, e para que não tenha uma possível processo dificultoso de elaboração de luto para esses familiares, né? Então, diante desse contexto, os profissionais estão buscando se adaptar para melhor lidar com isso, né, gente? Outro aspecto, gente, também é quando este silenciar busca proteger o próprio familiar. Aqui é quando, ao contrário, o paciente sabe o diagnóstico, mas não quer que os profissionais da saúde falem para os familiares, né? Pensando que os familiares podem não suportar esse processo. Então, olha só uma fala aqui de uma paciente participante da pesquisa. Meus pais já sofreram muito na vida em função disso tudo. Tenho medo que minha mãe não suporte mais esse fardo, além de que meu pai é cardíaco. Eles não merecem mais isso. Por isso, decidimos poupá-los, né? Só que a gente, ao esse poupar, também gera angústia e sofrimento, né? Inclusive, podendo até ser mais angustiante do que não saber, né? E nada vai, por exemplo, evitar que esse pai que é cardíaco, não sabendo o que está acontecendo, também possa ter questões aí que possam prejudicar a sua saúde, né? Talvez muito mais pelo não saber. E se de fato é importante que ele tenha uma determinada condução, tenha uma determinada ação, ou que a gente não sabe, ele possa vir a perder essa filha e ele não tem a oportunidade de estar ali com ela, de conversar sobre isso. Então, é muito prejudicial esse silêncio, né? A gente entende que é por uma questão de poupar, de se importar com algumas figuras, mas, ao mesmo tempo, dificulta as relações, né? Distancia essa relação. Alguém ali vai aguentar tudo sozinho. Ou alguém vai aguentar tudo sozinho, ou cada um sabendo do que está acontecendo, tentando poupar o outro, vai aguentar cada um de um lado sozinho. O que poderiam fazer aguentando, compartilhando, né? Que ficaria muito menos pesado. Então, Pena diz assim: o que leva os familiares a filtrarem as informações que chegam ao paciente é justamente, né, o sentido de poupar do sofrimento, de uma preocupação, aliviar uma dor, uma ansiedade, né, evitando a angústia de um processo de saúde já debilitado. Mas, segundo os dados e pesquisas, o não saber gera muito mais angústia
e dificulta muito mais o processo de uma saúde debilitada do que não saber, né? Olha só essa outra fala aqui também. Após ter se recuperado do acidente, saído da UTI, seria contado à paciente que o seu marido, sobre o seu marido que veio a óbito no mesmo acidente que ela. Porém, toda a equipe foi pega de surpresa ao ser interrompida pela paciente durante o atendimento, onde foi-lhe questionado sobre suas lembranças do acidente, e a resposta foi imediata e voltada à sua filha. Se você quer me dizer que seu pai morreu, não precisa mais. Quando vocês ficavam mudos, mudavam de assunto, eu sabia que algo de errado tinha acontecido com ele. Todos vinham me visitar, menos ele. O ruim é que eu não podia dizer para vocês que eu sabia. A inquietação da equipe como um todo. Desde quando será que ela sabia, né? Então, típico caso em que as falhas na comunicação e o silêncio de palavras são substituídos pelo comportamento que também denuncia e deixa claro. Então, não é só a nossa fala que diz, né? As nossas ações, as nossas expressões faciais, o nosso não olhar diretamente para o paciente, a nossa fala trêmula, o nosso mudar de assunto, quando a paciente ou o paciente questiona. Então, tudo isso denuncia que algo faz um barulho, né? Que algo não está dentro do esperado. Isso gera muito mais saúde, isso gera muito mais ansiedade e angústia para o paciente. E dificulta, né, a elaboração, que é o falar, né? O falar promove um alívio, né, gente? Então, não era permitido ela falar sobre a participante 6. Não era permitido falar sobre a doença entre a família e a irmã, que era sua cuidadora. E não tinha, da mesma forma, espaço para falar de si, utilizando-se, então, um caderno de anotações como se fosse um pequeno diário, dizendo: é minha forma de desabafo, não tenho ninguém com quem falar sobre isso. Quando meus familiares vêm visitar a minha irmã, ficam falando com ela de netinhos, da reforma da casa. Parece que ninguém suporta ouvir as coisas que eu tenho para dizer, como, por exemplo, o rim dela está piorando, ela precisou de oxigênio, porque os pulmões estão prejudicados e ela não tem conseguido se alimentar direito. Parece que eles não ouvem. Então, aqui é quando uma única pessoa, cuidadora responsável pela paciente, quer conversar, né? Quer falar com outros familiares sobre o processo do adoecimento, e eles não querem falar sobre isso. Eles falam da casa, dos netinhos, né? Da pintura, da reforma da casa. Então, eles querem poupar de falar sobre as coisas que são consideradas ruins. É claro que a gente tem que falar de coisas agradáveis, mas a gente não pode fingir que nada está acontecendo. A gente precisa falar sobre para pensar em melhores estratégias de como lidar com isso. O não falar não vai fazer com que o problema deixe de existir, né? Pelo contrário, ele vai continuar ali. E se a gente não falar sobre ele, não buscar atitudes, estratégias para lidar melhor com ele, né, a gente só está postergando um problema e talvez deixando ele muito mais difícil, né, do que seria se a gente sentasse e conversasse sobre ele, principalmente para alguém aqui que também vai ficar doente, né, porque vai estar sozinha dando conta desse processo de adoecimento, né? E ainda assim, muitas vezes vai ser aquela que vai ser dita como a que só quer falar coisa ruim, né? A que não pensa positivo, a que não é otimista. Então, vai assumir toda essa carga sozinha, que não deveria ser somente dela, mas compartilhada por toda a família. Há famílias que buscam, então, justificativas, como no caso dos familiares da participante aí atrás, do outro slide. O que adianta a gente contar? Vai se entregar, ainda acredita que vai ficar bom,
deixa pensar que está melhorando, se não se entrega de vez. Então, claro que muitas vezes a perspectiva de não contar é sempre uma perspectiva de poupar, de cuidar, de não promover uma piora, né? Mas, mais uma vez, a gente enfatiza que o não saber é muito mais angustiante, que o não saber faz com que o paciente não tome as medidas necessárias para uma possível qualidade de vida melhor ou cura. Estamos cuidando de tudo, né? Apenas descanse. E o resultado disso apareceu quando, de fato, ele descansou, pensando apenas que tinha uma bola de carne, aquela pessoa lá no início do slide, né? Uma minimização do processo de adoecimento. Então, não houve a chance de se despedirem, né? Por não enxergarem ou por não se trabalhar que aquele paciente estava em câncer e um processo de terminalidade. Então, não houve uma condução para uma qualidade de vida, né? Do que era dentro desse processo de adoecimento e uma preparação da terminalidade desse paciente para ele e para a família. Então, isso depois, com certeza, pode ter repercussões negativas na elaboração do luto dessa família. A IPENA diz, né, que o ostracismo emocional doloroso, né, é a expressão que nós usamos, ostracismo emocional doloroso, como uma proteção ao paciente que impede que ele tome decisões quanto à sua vida e como forma de tratar e compreender o seu estado, bem como pode entender o que acontece à sua volta e expressar seus medos e dúvidas sempre que necessário. Vai evitar, né? O ostracismo emocional doloroso vem da palavra ostra. Como que fica, gente, uma ostra? Né? Uma ostra, ela não fica fechada? Fechada, né? Fechada. Então, ela fica fechada, ela fica fechada. Então, é como se o adoecimento fosse a pérolazinha, né? E aí a gente fala, o ostracismo vem disso, né? E ismo vem de adoecimento, vem de continuidade. Eu tô olhando, eu tô ouvindo você e aí a gente acabou de passar por isso. Minha sogra descobriu câncer em junho e faleceu em setembro. Só que o não contar, ele veio da equipe médica. Foi a equipe médica que, assim, não, a gente já sabia, contou pra gente que estava em metástase, que não tinha o que fazer, mas não contou para ela. Então, ela realmente foi para a quimioterapia achando que ia voltar, entende? Sim, isso acontece também, viu, Joyce, com a equipe. Isso reflete um despreparo emocional da própria equipe de profissionais da saúde. A gente não tem muitas preparações para os profissionais da saúde, né? Eles acreditam que seja a melhor forma, mas com isso também a gente perde muitas coisas para o próprio paciente. A gente não permite muitas vezes que eles possam se despedir ou falar coisas que eles acreditam que sejam importantes falar para aqueles familiares, né? Então, eles de fato não estão sabendo que não estão melhorando, né? É como se eles não fizessem parte desse processo e eles estivessem ali só visualizando a sua vida do lado de fora, né? Então, a gente tem estudos que falam, sim, que realmente é doloroso, não é fácil falar, né? Não é fácil lidar com a dor do paciente. A gente, enquanto profissionais, né, fica com aquela carga emocional de ter sido o profissional que falou. Então, os profissionais da saúde precisam também de um trabalho psicológico, terapêutico para lidar com isso, porque ainda mais sendo ali todos os dias naquele contexto com várias e várias famílias, ele pode ficar adoecido, inclusive tem muitos profissionais com burnout, com depressão, e o índice, um dos maiores índices de suicídio é entre profissionais de saúde, né? Então a nossa grande preocupação está sendo com esses profissionais e também
em como muitas vezes eles acabam fazendo esse ostracismo emocional doloroso, que é evitar, no sentido de proteger o paciente, mas acaba fazendo com que eles não possam tomar certas decisões, não possam compreender de fato como que deve ser o seu tratamento, né? Dificulta a adesão ao próprio tratamento, porque eles não compreendem de fato como é que está o seu estado, não permite que eles possam expressar medos, dúvidas. Então, o paciente ele fica dando uma de valente, né, de herói. Se o próprio profissional, né, tá ali para dizer que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem e que eu não preciso me preocupar, isso tira a minha oportunidade de dizer, olha, mas eu estou me preocupando porque toda vez que eu como, eu tenho vômitos, ou porque eu tenho tido desmaios frequentes, né? Ou porque minha cabeça dói muito, porque eu sinto dores em tal lugar, eu tenho medo de ter uma parada cardíaca. Então, isso permite isso evita, na verdade, que o paciente possa expressar suas dúvidas. Mas e se eu me sentir assim de novo, né? O que que eu faço? Qual que deve ser a medida? O que que eu posso fazer para melhorar isso? Então, isso impede que ele possa expressar essas dúvidas, esses medos, essas angústias, e fica ali, né, sofrendo sozinho com isso. É claro que a família em um entorno ali ajuda bastante, né? A pessoa a lidar com isso. Mas quanto mais ela sabe, melhor, né? Para que ela possa compreender esse estado, para que ela possa estar mais aderindo o tratamento da melhor forma possível e também tomar suas decisões. Se for um prognóstico de terminalidade, que ela possa se despedir, que ela possa falar coisas que são importantes para ela. Então, é necessário, né, esse falar, mesmo que seja doloroso, porém necessário. Então, eu sei que em algum momento, né, vocês devem estar aí pensando que cada um pode ter passado ou conhece alguém, né, que vivenciou com relação ao pacto do silêncio, né? A gente tem ainda muito na conduta dos próprios profissionais e por isso que a gente precisa fazer um trabalho não só com a família, mas também com os próprios profissionais, porque muitas vezes não parte da família, parte às vezes dos próprios profissionais. Então, essa tentativa de proteção acaba por enfraquecer laços, né? Como na participante 4, em que o irmão traz para si toda a responsabilidade, pois era o único que sabia do diagnóstico e optou por ficar em silêncio e não contar aos demais. Aí ele mesmo diz na fala: assim, só eu sofro em saber. Mas é quão é doloroso saber e sofrer sozinho, né? Será se o compartilhar também não permite um alívio, não permite até que outros familiares possam pensar em estratégias também, né? A pessoa fica ali tão sozinha, sobrecarregada, que pode vir a ter um processo de adoecimento como depressão. Então, esse discurso vem em concordância com o que a Kübler-Ross fala, né? A tendência da família é, de fato, ocultar do paciente seus sentimentos através de sorrisos, gestos contrários à angústia, né? Comportamentos que estão passíveis de sumirem mais tarde, pois a dor lateja e persiste no silenciar, né? Eu gosto muito da frase dela, que ela diz isso. Então, não só a família, né, como a Joyce trouxe aqui, às vezes nem é a família, às vezes são os próprios profissionais da saúde. Então, é isso aqui que ela traz, que eu acho muito interessante, esse ocultar vem de sorrisos, vem mudança de assunto, gestos contrários à angústia, mas a dor lateja, né? Então, enquanto o não falar não acontece, fica aquele latejar. Aí a participante traz: é difícil lidar com essas famílias que escondem tudo. Isso daqui é uma profissional da saúde que falou. É difícil lidar com as famílias que escondem tudo do paciente, porque a gente nunca sabe se pode ou não falar alguma coisa. Daí eles ficam nos olhando e a gente precisa adivinhar o que está acontecendo. Então, aqui, quando o profissional muitas vezes quer falar, mas a família segura, né? A família pressiona a não falar.
e o profissional da saúde não quer passar por cima da família, né? A gente não pode passar por cima, a gente tem que conversar primeiro, né? Mas a gente sabe que também não é fácil quando a família enxerga e entende que essa é a postura que deve ser tomada e deve ser feita. A gente precisa trazer as consequências dessas possíveis decisões, né? Mas que é fácil, não é. A atitude da equipe é de se calar, né? De participar dessa conspiração do silêncio, para que assim seus medos e sentimentos também possam ser silenciados. Pontua-se então a importância de falar sempre a verdade ao paciente. Mas será que isso de fato acontece? E aí a gente teve um exemplo da nossa colega aqui em sala, né? Que trouxe para a gente que não, né? Em muitos casos isso não acontece, né? Em muitos casos há sim essa conspiração, esse pacto do silêncio, numa tentativa de proteção, seja do paciente, seja de um familiar que é considerado vulnerável, né? Quando o cenário apresenta a não cura e a possibilidade de morte, é ainda mais forte esse pacto do silêncio. E aí ela traz assim: olhares se perdem, palavras são guardadas e sentimentos são camuflados. E aí, quando acontece o processo de terminalidade, a gente tem um grande índice de dificuldade de elaboração de luto, né, dos familiares. Então, negar para poder suportar, né? É uma defesa, né? Esse negar, esse não falar, é uma defesa. Ela é temporária, né? Porque é uma forma de se proteger, é uma forma de não encarar essa realidade, mas ela não deve ser duradoura, tá? Ela até pode ser parcial, temporária, uma defesa, mas se ela ficar presente em todo o processo de adoecimento, ela vai ser mais uma forma de não encarar a realidade, de criar uma realidade desejada, fantasiada, e vai dificultar o lidar, né, o enfrentamento dessa doença e o lidar justamente com ela, né, de qual seria a melhor forma de lidar com ela, e possivelmente trazendo uma frustração e um arrependimento tardio depois. Então, para Varela, os doentes estranharão o desconforto dos médicos, a falta de convicção para explicar por que razão demoraram tanto para sarar, a ausência de lógica nas sugestões de mudanças de tratamento, a justificativa sem nexo dos familiares e perderão a confiança em todos, né? Então, um dos grandes problemas do não falar ou do falar, né, por partes ou falar de partes que eu acho que são suportáveis e toleráveis, é a falta de adesão ao tratamento, a dificuldade de entender o tratamento e também um distanciamento de vínculo emocional e uma falta de confiança, tanto nos profissionais da saúde que estão compactuando com o pacto, quanto também com familiares que fazem parte deste pacto. Então, é muito importante para que o engajamento aconteça esse processo de confiança. Então, o nosso trabalho na psicologia aplicada à saúde, nesse contexto, é, né, diante da dor do outro, que dói a ponto de não sair dele mesmo, deve ir de encontro a observar e escutar esse silêncio, oferecer ajuda na construção de significar, né? Então, é promover as relações, facilitar a comunicação entre família, paciente. Vocês já falaram isso na apresentação de vocês. Facilitar a relação e comunicação entre família, paciente e equipe, né? Ambos dentro dessas relações, como também como cada um lida, né? E percebe esse processo de doença, de adoecimento. Escutar o que esse silêncio quer dizer, o que esse silêncio significa também. E por que esse silêncio está sendo utilizado como uma estratégia, né, para lidar com isso. E aí, gente, por fim, só essa frase, né, para vocês refletirem sobre isso, que em algum momento da vida de vocês, enquanto pessoas, compartilhando vivências com amigos, familiares, mas também enquanto profissionais, vocês podem lidar, né, com situações em que
vão acontecer o pacto do silêncio, né? Um silêncio significa 1 milhão de pensamentos, né? Então, não é porque há um silêncio que não há um pensamento, que não há um questionamento, né? E o silêncio, ele só deixa os pensamentos ali não serem tomados em forma de discurso, mas não quer dizer que eles não existam. E que não latejem, né? Quanto à própria doença. Então, o falar é muito importante. O falar acolhe, o falar tira angústia, o falar facilita as nossas próximas ações. Então, um silêncio não é ausência de fala, né? Por que que o silêncio está sendo utilizado? E quais são as consequências desse não falar? Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do texto. Para mim, teria feito diferença uns meses atrás, essa aula. Olha, que bom que está fazendo diferença agora, né? Mas realmente, de fato, talvez em outras circunstâncias anteriores, né? Teria feito talvez uma diferença, né, Joyce? Mas que possa, então, fazer diferença em outros contextos. A gente também precisa se acolher no sentido de que a gente sempre busca fazer o nosso melhor dentro do que a gente tem de conhecimento, né? Naquele momento. Então, a gente precisa entender que a gente está em processo de construção também e que a gente busca sempre fazer o melhor dentro do conhecimento que a gente tem no nosso momento. Isso parte do princípio também de entender e ser compreensiva com você lá de 6 meses, né? Que é diferente de você agora, 6 meses depois. E que bom, né? A faculdade, novas leituras, elas vão nos transformando enquanto pessoas. E a gente precisa ser compassiva com a pessoa que a gente era lá atrás, que não tinha as informações, talvez, que a gente tem hoje, mas que buscou sempre fazer o melhor diante do que tinha, né? Bom, gente, espero que, como a Joyce, o texto também tenha sido importante para vocês, né? Em algum momento, mais uma vez, vocês vão utilizar desse conhecimento na vida profissional e talvez pessoal também de vocês. E nos vemos, então. Joyce quer falar alguma coisa? Nos vemos, então, não nessa semana, mas na próxima. Então, lembrando mais uma vez que na semana que vem é a nossa atividade avaliativa, tá bom? Essa aula vai estar gravada, caso vocês queiram consultar novamente. E então, bom descanso e descanso a todos vocês. E boa semana de prova e bom fim de semana também. Certinho? Tchau, tchau a todos.